Ontem, na Folha, a Maria Hermínia Tavares publicou um artigo em que ela falava que ainda ia demorar muito tempo para que o centro voltasse a ditar os caminhos da direita, ou de alguma forma a tutoriar a direita, como tutoriou desde o governo Itamar, desde o sucesso do Plano Real, etc. E a gente está vendo um pouco a maneira como eu olhei esse suposto bloco do Mota, ou a patota do Mota, como a gente chamou, são exatamente as forças políticas que estão fora do petismo e fora até do o termo que o Estadão usa, o lulopetismo, porque o Lula é maior do que o PT, maior até do que a própria esquerda, e do bolsonarismo. A gente está focando muito na situação do Mota, da tentativa dele se fortalecer dentro da Câmara, da sobrevivência eleitoral dele, mas esse movimento, de que maneira ele se insere no contexto até do ano eleitoral e dessa polarização? Porque ele basicamente está isolando os polos, sem querer fazer equivalência... Tá. Eu entendi, não pareceu equivalência para mim não, pode ficar bem tranquilo. Para mim ficou muito claro. Olha só, eu acho que tem duas questões que são muito importantes para a gente entender o atual momento da política brasileira e da interpretação das pessoas sobre a política. O primeiro desses elementos, me parece que está fora da política, que tem a ver com o fato, e a gente tem pesquisas saindo sobre isso, de que o brasileiro médio está sofrendo, ou melhor, as relações sociais entre brasileiros médios estão sofrendo um enorme desgaste naquilo que diz respeito à confiança de um no outro. Essa é uma sociedade que está com um baixíssimo nível de confiança. Significa dizer o quê? Eu vou pegar um táxi ou um transporte por aplicativo e eu mando a localização para o meu parente mais próximo, porque eu não sei se aquele cara de fato vai me transportar ou se ele vai me assaltar no caminho. Isso é algo que tem acontecido. E aí significa dizer que o custo de relação transacional diária em um país como o Brasil é muito alto, porque está todo mundo com medo de ser passado para trás. E todo mundo tem, em algum sentido, uma história de que foi passado para trás à medida que estendeu a mão para alguém. Eu tenho, você tem, a Luísa tem, as pessoas que estão assistindo têm. A gente entrou numa dinâmica, uma espiral de desconfiança. Essa espiral de desconfiança se manifesta como na política? Na busca de referenciais de confiança. E aí talvez seja o grande dilema de uma força política ao centro, né? Porque em um país com uma cultura como a nossa, efetivamente é dizer que você precisa de alguém que seja o depositário dessa confiança. E aí a sociedade encontra um depositário que é o Lula e um outro depositário que é o Bolsonaro. E cada um deles dá respostas muito simplificadas para problemas muito complexos. E aqui eu não estou fazendo falsa equivalência, eu só estou falando do ponto de vista discursivo, né? Quando você pega o centro teoricamente poderia fornecer o quê em uma democracia estável? Equilíbrio, né? É o cara que pondera. Vamos lembrar, você lembrou muito bem, Leonardo, a conjuntura que permite a construção do Plano Real é uma conjuntura forjada por forças de centro. Mas de centro e não do centrão, né, Creomar? São duas coisas diferentes, o centro e o centrão. Mas aí vem uma outra questão, né? À medida que esse centro político ele consegue avançar e construir respostas para determinados dilemas, ele vai se metamorfoseando. Isso quer dizer, as gerações vão se sucedendo. As pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão se aposentando, as pessoas vão morrendo ou as pessoas vão sendo tiradas da política. E aí, eu creio que vale uma comparação muito boa. Ou, na verdade, eu acho que a comparação é muito boa, a audiência aí você fica de olho, Luísa, para ver o que eles vão achar da comparação. Porque se eles acharem ruim, eu nunca mais faço. Efetivamente, quando nós olhamos sociedades que tiveram processos muito mal resolvidos de tentativa de limpeza do sistema político, do sistema social, coletivamente, o dia seguinte é muito ruim. Aqui eu estou fazendo uma comparação entre a Operação Mãos Limpas na Itália, nos anos 80 e 90, e aquilo que foi o processo da Lava Jato no Brasil.
Uhum. Em ambos os casos, você tem um boom, uma bomba atômica feita pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, no sentido de tentar tirar do jogo político atores políticos considerados corruptos. E a sociedade começa a achar que corrupção é o principal dos problemas da sociedade. Em ambos os casos, o efeito prático disso é que toda uma geração de políticos e a dinâmica em que se faziam acordos políticos é tirada do jogo, tanto na Itália quanto no Brasil. O dia seguinte da operação, e aqui eu não estou entrando no fato das operações terem sido boas, ruins, bem estruturadas, mais estruturadas, nada disso importa. O que importa é que no dia seguinte, à medida que você tem uma mudança muito profunda dos atores, é literalmente você ter um tabuleiro de xadrez e alguém passar a mão e depois colocar um tabuleiro de dama, dama é jogada diferentemente de xadrez. E à medida que você vai jogar dama e não mais xadrez, a sociedade dá curto-circuito porque ela não entende o que está acontecendo. No caso específico da Itália, o que a gente tem como consequência direta? A gente tem os anos Berlusconi, depois a gente vai ter todo o crescimento de outras forças políticas dizendo que são antipolíticas, e agora a gente tem a Meloni como primeira-ministra, e é a primeira vez em... Me arriscaria a dizer, é a primeira vez em mais de uma década que você tem alguém que é primeiro-ministro da Itália por quase 2 anos, que eu acho que é o período que ela está. Uhum. No caso do Brasil, o que a gente tem? A gente tem aquele afã, uma geração de políticos eleitos dizendo que não são políticos. Uhum. Aqui o melhor exemplo em termos alegóricos é aquela campanha do João Dória, sempre vale ver, né? Que é o João Dória com uma parede branca ao fundo dizendo: não sou político, sou gestor. Uhum. Eu nunca entendi isso, tá? Porque se quem tá fazendo política é político, mas do ponto de vista da negação do estar na política, você tem esse ápice, e o Bolsonaro é a criatura desse processo. Mesmo sendo establishment, quando não era baixo clero, ele assume uma posição. E aí vem, como consequência disso, vários atores, como o próprio Bolsonaro, saem de uma posição de ninguém sabe quem é esse cara, para, nossa, ele se torna o farol de confiabilidade de um número enorme de pessoas. E aí o que resta para aquela força de centro lá atrás que fez o Plano Real? Resta esse pessoal, aqueles que sobreviveram, aqueles que não aposentaram, aqueles que não morreram, se metamorfosear. E eles vão se metamorfoseando em quê? Em uma ideia de centro democrático para um centro fisiológico. E aí é onde o centro vira o centrão. Né? Uhum. Porque, em algum sentido, a pauta zero é ter estrutura e capilaridade política eleitoral para ser reeleito. Porque esse é o país onde você tem uma eleição a cada 2 anos. E, no fim, é sobre isso. Uhum. Então, para você ser eleito a cada 2 anos, você tem que ter um mínimo de fluxo de dinheiros e acessos para estar azeitado. Na época do Lula 2, que é o ápice desse modelo da nova república, como não tinha emenda parlamentar, você fazia isso sendo ministro. Então, o Lula tinha lá um monte de partidos na base. Quando a Dilma inventa as emendas parlamentares para a saúde, que é quando, na minha percepção, você puxa o pino da granada e explode o sistema político, em algum sentido, que é, não, vou dar emendas aqui para os parlamentares para eles votarem comigo. No final do dia, os caras não votam com ela, e a resultante é que os caras, pô, isso é bom, né? E fulano provou e viu que era bom e disse, quero mais. É uma premissa da Bíblia que se manifesta na vida. Vai acontecer. Provou, gostou, quer mais. Né? A resultante disso, uma década depois, é que não tem freio. Ninguém consegue puxar o freio de mão, ninguém consegue colocar um pedaço de toco na engrenagem que se criou. E aí, para esses atores que são efetivamente não vinculados a nenhum dos lados, mas seguem precisando de dinheiro para serem eleitos, a saída é tentar um novo caminho. Quem é o ator do novo caminho na vez? É o Mota. Né? Então se espera que ele consiga trazer ali um mínimo de estabilidade para eles entrarem o melhor preparados possíveis na dinâmica eleitoral. Agora, Cromar, tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Só um
Diga. Uma coisa antes, não é nem eu pedi desculpas, não foi o doutor Jade que fez o comentário, foi a doutora Jade. Por favor, perdão, doutora. Tá corrigido aqui. Abraço, doutora Jade. Mas chegaram algumas mensagens aqui perguntando a respeito dessa estratégia do Hugo Motta. O Oscar Fergut diz, gente, numa democracia saudável, o presidente da Câmara pode romper com alguém dessa forma? É assim mesmo que isso funciona? Entra um pouco no que a gente estava conversando no início do programa, Creomar. Se isso é uma demonstração maior de força, né, de autoridade, ou de falta de habilidade política, porque quando ele rompeu com o Lindbergh Farias, por exemplo, né, no início da semana, parece que já faz um mês, porque a semana foi longa, viu? Mas ele rompeu com o Lindbergh, e o Lindbergh, em todas as entrevistas, nas notas, disse, gente, eu continuo sendo o líder do governo, ele é o presidente da Câmara, é meio estranho, né? Essa sensação é meio esquisita, assim, não dá para romper, para o presidente da Câmara romper, não sou colega dele, né? Não é uma coisa que dê para ele optar por não falar, estando no cargo em que ele está. Então, essa pergunta do Oscar aqui, eu já queria aproveitar para te perguntar o que você achou dessa resposta, dessa postura do Lindbergh e de como o governo está lidando com isso também. Tá, vamos lá. Primeiro, Oscar, muito obrigado pela sua pergunta, bastante interessante. Eu creio que, assim, o que a gente tem, né? Qual é a leitura que a gente pode fazer observando de postura do líder do governo, que é o Lindbergh? O Lula parece ter entendido, e aí só um parênteses, né? O Lula parece ter entendido, assumido a ideia de que ele é candidato à reeleição, e à medida que ele assumiu a ideia de que é candidato à reeleição, a única agenda do governo é a reeleição. Tudo gira em torno de reeleição. Acho que esse é o ponto de partida. A partir daí, o Lula entendeu que o caminho para a reeleição passa pelo enfrentamento político. Significa dizer que, na leitura do presidente, na primeira metade do mandato, o governo não foi para o enfrentamento. O governo era tímido, o governo era acanhado, o PT era acanhado e efetivamente não tinha coragem de ir para o enfrentamento contra o bolsonarismo, que não tem pudores em ir para o enfrentamento. Acho que essa é a grande qualidade política do bolsonarismo. Ele não tem pudor em ir para o enfrentamento. Né? Isto feito, me parece que o Lindbergh entra nessa posição dizendo, eu vou para o enfrentamento. E o enfrentamento, em termos claros, e aí vem, a estratégia do Lindbergh é muito parecida com aquilo que o Genuíno fazia quando era líder do PT ou líder de governo. Como é que é essa estratégia de enfrentamento? Um discurso muito duro, um diálogo continuado com a imprensa para constranger os seus eventuais rivais, e o terceiro elemento que é fundamental, que é quando você perde no plenário, você vai ao Supremo. Essa era a estratégia do PT, por exemplo, nos anos 90, né? Governo Fernando Henrique. O problema é que se o PT atua e age dentro da sua estratégia clássica de ação no legislativo, volto lá no início da nossa conversa, Luiz, o Congresso mudou. E o nível de tolerância de membros desse centrão com esse tipo de estratégia diminuiu. Porque significa dizer ao fim do dia, dentro daquilo que a gente estava conversando na hora que o Leonardo fez a pergunta, ir ao STF é empoderar o judiciário. E uma das agendas do Motta, uma das agendas que fez o Motta ser eleito é uma agenda de empoderamento do legislativo e enfraquecimento do judiciário, porque o executivo, na concepção deles, já foi derrotado. E foi, né? Nessa distribuição de poder, em algum sentido, tá muito mais enfraquecido, né? Vamos... Tá, eu vou entregar um dos meus gostos aqui. Eu adoro assistir desenho do Pica-Pau, o clássico, tá? Não as versões modernas, o clássico. Tem um episódio do Pica-Pau que é maravilhoso, que é a galera pulando das cataratas do Niágara num barril. Né? As referências desse programa hoje estão maravilhosas. E aí, vamos imaginar o seguinte, as presidências foram uma a uma descendo as cataratas do Niágara no barril. O que o Lula está tentando fazer é puxar o freio de mão no meio da descida. Então ele ganha uma, ele perde a outra, ele empata a terceira e ele está tentando puxar o freio de mão. Na concepção de que ele consiga, uma vez reeleito em 26,
pensando aí cenário futuro, ter números menos negativos dentro do Congresso e aí dar uma normalizada no jogo para ter um quarto mandato minimamente normal. Isto posto, Oscar, o desafio seria normal que formalmente o presidente da Câmara e lideranças de grupamentos partidários tivessem rupturas formais de diálogo? Em termos ideais, não. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos em um momento prolongado de disfuncionalidade. É possível dizer, em algum sentido, que a gente tem uma década e um pouquinho de crise política. Uma crise que começa em 2013 e o modelo vai se desgastando desde então e a gente ainda não tem uma solução. Porque nenhum dos dois projetos postos à mesa, seja o projeto lulopetista ou seja o projeto bolsonarista, conseguiu ser prevalecente para reescrever ou ajustar a estrutura. E aí, nesse aspecto, cresce essa força de centro, que é pragmática, que hoje é menos fisiológica do que era uma década atrás, ela se assumiu de direita, mas que efetivamente tem uma agenda que mantidas as ideais condições de temperatura e pressão, a gente segue ganhando o nosso, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista orçamentário, e vai se blindando das tempestades no caminho. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.